É interessante perceber nos dias de hoje como o conceito de Deus ele foi relativizado. Os orientais eles têm um conceito muito firmado, muito consciente de onde se achar Deus e de onde se buscar a real imagem de Deus. Mas nós ocidentais nós temos uma capacidade muito grande de individualizar esse conceito de Deus. Se você prestar atenção, nós vamos perceber que os homens individualizaram esse conceito. E é interessante perceber, irmãos, que a imagem que muitos de nós cria de Deus, e isso a gente fala até mesmo dentro do meio evangélico, a imagem que nós criamos de Deus, ela vem carregada com as experiências individuais. E na maioria das vezes, por causa dessas experiências individuais, as tradições, as formas com as quais as pessoas, nossos pais ou nossos professores nos ensinaram a respeito de Deus, eles criaram em nós essa imagem, na nossa concepção, a imagem de Deus. Boa parte desses conceitos, ela é errada, porque cria um conceito relativista, a ponto de dizer que o meu Deus não é assim, o Deus que eu acredito não é dessa forma. E assim, de certa forma, nós criamos um politeísmo dentro do monoteísmo, ou seja, nós temos várias imagens de Deus e achamos que essa imagem é a mesma imagem que todos aqui servimos. Mas se eu passar o microfone, alguns de nós, os menos maduros, vamos usar essa expressão, vão ter um conceito de Deus, um conceito muito pessoal de Deus. Alguns acham que, por exemplo, Deus é o Deus da prosperidade. Deus, ele é o Deus da felicidade. Na verdade, nós criamos a imagem de Deus mediante a necessidade que nós temos. Então, essa imagem que nós criamos é a imagem que nós queremos. Você está me entendendo, irmão? Amém? Nós criamos a imagem de Deus ao nosso próprio gosto. Nós queremos que Deus seja assim. Nós queremos que Deus faça assim. Nós queremos que Deus haja de outra forma. Muitos acham que Deus é um Deus amoroso, acolhedor, que não se importa com o que você faz, porque para Ele o que importa é o seu coração. Então você pode acabar com o seu corpo. Para outros Ele é um Deus que inclusivista, que abraça você do jeito que você não precisa mudar, que Ele é um Deus bonzinho, é um Deus amoroso. Então, a maioria de nós cria um Deus a partir das nossas necessidades. Cria o Deus que eu quero. Isso é relativismo. E relativismo é heresia. Não existem vários deuses. Deus existe, mas não da forma que nós queremos. Deus existe, mas não da maneira que nós queremos que Ele seja. Deus existe, mas Ele não se molda ao meu conceito. Ora, a Bíblia diz que Deus é a origem de tudo. E se Ele é a origem de todas as coisas, parte dele é a forma pela qual nós devemos entender que Ele é. Não existem vários deuses, ou várias maneiras de se entender Deus. Não existem várias maneiras de se interpretar a Bíblia. Algumas pessoas dizem assim: existem várias maneiras de se interpretar a Bíblia. Não, existe uma maneira de se entender a Bíblia. O desafio é chegar a esse entendimento, mas existe uma maneira. Você concorda comigo, meu irmão? Amém? Ora, imagine que você mande uma carta para alguém, e a carta que você mandou para a pessoa diz: olha, existem várias maneiras de se entender essa carta. Não, existe uma. Porque quem a escreveu com um propósito, com um objetivo. Muito bem. Então, não existem várias maneiras de se entender a sua palavra. Porém, dentro desse raciocínio que eu estou falando para os irmãos, nós entendemos que, em suma, existem dois conceitos reais de Deus. O primeiro conceito é o Deus que eu quero, que é o Deus que eu criei, que é o Deus bonzinho, que é o Deus que me dá as coisas, que é o Deus que me socorre, que é o Deus do Salmo 23, que é o Deus que me ajuda, que é o Deus que me faz passar em concurso, que é o Deus que abre as portas para mim.
e o Deus que eu preciso, que é o Deus real. Então nós temos que entender bastante isso para que nós possamos, num momento de busca, buscarmos o Deus que nós precisamos, não o Deus que nós queremos. O texto que está diante de nós é um texto que fala a respeito de Isaac. E o capítulo 26, todo o capítulo, ele traz a narrativa de uma história de Isaac. Que Isaac, numa situação de uma crise, de muita dificuldade. O versículo 1 do capítulo 26, o texto sagrado diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. A Bíblia mostra no capítulo 26, no verso 1, que havia uma grande fome que sobreveio sobre a terra naquela época. Uma grande dificuldade, uma grande crise. E aí nós entendemos o primeiro conceito que eu queria trabalhar com os irmãos aqui, porque o Deus que eu quero me leva a lugares prósperos. O Deus que eu preciso me abençoa aonde eu estiver. Diga amém, meu irmão. O Deus que eu quero, Ele vai me levar para lugares prósperos. O Deus que eu preciso me abençoa aonde eu estiver. O texto do capítulo 26, a Bíblia diz que sobreveio uma grande fome sobre a terra. E essa grande fome castigou a terra de uma tal maneira que Isaac intentou sair de onde ele estava para ir ao Egito. Porque ele entendia que no Egito a situação seria bem melhor. Nós temos inconscientemente, guardamos essa ideia de que alguns lugares são abençoados, de que alguns lugares são melhores, de que alguns lugares eu viverei melhor. Eu falei aqui certa feita, alguns anos atrás, e mesmo não me lembro, que é aquela coisa que antigamente os nordestinos tinham. Quando estava em crise, quando estava dificuldade, para onde é que o nordestino ia? São Paulo. Eu tive na nossa igreja lá em Santo André, São Paulo, pastor Ademir, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa. E para minha surpresa, eu vi tanto nordestino na igreja, que eu já estava me sentindo na região. Essa irmã é de onde? Serra Talhada. A irmã é de onde? De Arco Verde. A irmã é de onde? Ah, então não estou em São Paulo, eu estou no Nordeste. Estou numa sucursal do Nordeste. Por que nós tínhamos esse conceito? Porque nós achávamos que, os nossos conterrâneos achavam que o simples fato de sair daqui para ir para outro lugar, em outro lugar eu teria uma vida melhor. Alguns até alcançaram, outros não. Isaac teve o mesmo pensamento. Historiadores daquela época diziam que houve uma verdadeira romaria de vários povos para o Egito. Porque o Egito não havia dificuldade, o Egito não tinha crise, porque o Egito tinha o grande Nilo, que dava condições da irrigação ser próspera e da agricultura ser próspera, a pecuária era próspera. Então o Egito não passava crise. Então quando veio a grande fome sobre a terra, os povos queriam migrar para o Egito, porque eles entendiam que ir ao Egito era saída para os seus problemas. E é interessante perceber que Isaac seguia o exemplo de uma experiência que o seu pai teve. Gênesis capítulo 12, versículo de número 10, a Bíblia diz que houve uma grande fome na terra, e adivinhe, olhe para cá, Abraão foi para o Egito. Abraão foi para o Egito porque entendia que o Egito era um lugar que o socorreria, que era um lugar que traria de alguma forma algo bom para ele. Então Isaac, na verdade, estava seguindo uma experiência de seu pai, no conceito de que em determinado lugar Deus abençoaria. Mas o Deus que eu preciso não me leva a lugares prósperos. O Deus que eu preciso me abençoa aonde eu estiver. E no versículo de número 2, no capítulo 26, a Bíblia diz que Deus aparece para Isaac e diz: não vá para o Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, eu te abençoarei. O lugar que Isaac está saindo é um lugar que era conhecido do lugar onde Agar viu o anjo que socorreu Ismael.
era um poço. Era um poço onde surgiu, onde se fala a tradição, se surgiu aonde foi socorrido Ismael na crise com Agar no deserto. Então ele sai de um lugar que, por mais que fosse um lugar de dificuldades, mas tinha um poço, tinha água. E ele caminha-se para o Egito, passando pela terra dos filisteus. E a Bíblia diz que quando ele vai descendo e ele para na terra dos filisteus, ele para numa terra árida, numa terra seca, mas é uma cidade, é um centro urbano. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Mas ele sai de uma situação boa para uma situação regular. Porque ele sai de um lugar que tinha água para agora num lugar que não tinha água. E Deus diz: ei, não vá para o Egito, fica aí aonde eu te mandar. E ele fica no meio do caminho, no meio de uma cidade incrustada no meio de um deserto. Ora, se estava difícil onde ele estava aos olhos humanos, agora onde ele está, a situação se tornou ainda pior. E Deus diz: fique aí e eu vou abençoar a sua vida, fique aí e eu serei contigo, fique aí e eu vou guardar a sua vida, fique aí. Vai lá para o capítulo 26, versículo de número 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê, irmão? Porque o Senhor o abençoava. Então deixando bem claro que o Deus que nós queremos nos leva a lugares prósperos. O Deus que precisamos nos abençoa aonde nós estivermos, porque Deus não abençoa lugares, Deus abençoa indivíduos. Deus abençoa pessoas. Deuteronômio capítulo 28, abra lá sua Bíblia junto comigo, versículos 1 e versículos de número 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quem se locomove, quem se muda de um lugar para o outro, buscando um lugar da bênção, não entende que a bênção vem para aqueles que obedecem a Deus. É o texto sagrado que nos ensina: o Deus que eu quero me leva a lugares prósperos, o Deus que eu quero me leva a grandes centros, o Deus que eu quero me leva a lugares que eu quero ir, mas o Deus que eu preciso me abençoa aonde eu estiver. Até mesmo numa cidade incrustada no meio de um deserto. Se você continuar lendo Gênesis no capítulo 26, você vai perceber que por causa da riqueza, por causa da prosperidade, por causa de tudo que Deus estava fazendo na vida de Isaque, ele levantou uma horda de invejosos contra ele, a ponto de que ele foi expulso da cidade de Gerar e foi morar num acampamento próximo à cidade. Olhe para cá. Ele sai de um lugar que era um poço, que por mais que dificuldade tivesse, tinha água. Ele sai dali e vai agora para uma cidade incrustada no meio do deserto. Mas é uma cidade. E ele agora é expulso da cidade e monta o acampamento dele no vale, no meio de um deserto. Se você prestar atenção, olhe para cá, você vai ver claramente algo como que aos olhos humanos, Isaque caindo. Ele sai de um lugar próspero, ele vai para um lugar difícil, ele vai para um lugar pior ainda. Aos olhos humanos, na ótica humana, Isaque estava caindo em desgraça, mas aos olhos de Deus ele estava sendo abençoado. Você entende isso, meu irmão? Diga amém. A ponto de que o rei filisteu, Abimeleque, a ponto de que o chefe do exército chegaram para ele e disseram: nós queremos fazer amizade com você, nós queremos estar próximos a você, porque nós reconhecemos uma coisa: você é o abençoado do Senhor.
Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. Deus vai abençoar você aonde você estiver, fazendo o que estiver fazendo, da forma que você estiver, desde que você obedeça a sua palavra. Posso ouvir um amém, meu irmão? Então o texto de Deuteronômio deixa isso bem claro. O texto que nós lemos no livro de Deuteronômio diz isso: se você atentar para a voz do Senhor, se você ouvir o que Ele está dizendo, se você obedecer a palavra do Senhor, as bênçãos te seguirão. É bíblico. Nós não estamos aqui pregando a teologia da prosperidade, nós estamos aqui pregando a teologia da Bíblia. Preste bastante atenção e nós vamos perceber que homens, por exemplo, como José, se você olhar numa ótica humana, os lugares onde José andou antes de chegar a ser governador do Egito eram lugares de grande angústia e perseguição. Ele é vendido pelos seus irmãos, ele é vendido como escravo e vai trabalhar como um mordomo, como escravo na casa de Potifar. Ele é caluniado pela esposa de Potifar a ponto de chegar no calabouço, mas a Bíblia diz que aonde José estava, a bênção de Deus acompanhava ele. Aonde ele estava, Deus o guardava. Mas dentro de uma ótica humana, ele estava sofrendo. Dentro de uma ótica humana, ele estava abandonado. Dentro de uma ótica humana, ele estava com má sorte. O Deus que nós queremos nos leva a grandes catedrais e impérios. O Deus que precisamos faz a luz da estrela brilhar em cima de um estábulo para dizer que aonde a luz está, ali Deus habita. Você me entendeu? Diga amém. Aleluia. A verdadeira prosperidade, ela vem sobre os justos. A verdadeira prosperidade, nós temos falado exaustivamente aqui na igreja que prosperidade não é aparecer numa lancha, não é aparecer num carro importado. Prosperidade é ter ausência de necessidades, é ter a bênção de Deus na saúde, é ter a bênção de Deus na paz dentro de casa, é ter a bênção de Deus na família, ver os filhos crescendo, desenvolvendo, todos juntos, como diz o Salmo 128, prosperidade é andar com Deus. E essa prosperidade vem sobre os justos. Essa prosperidade vem sobre aqueles que andam pelos caminhos determinados por Deus. Deuteronômio 28, versículo 13. Abra sua Bíblia lá. Veja o que Moisés diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e os cumprires. O Deus que eu quero me leva a lugares bons. O Deus que eu preciso transforma o lugar que eu vivo num lugar bom. O Deus que eu quero faz cair chuva do céu. O Deus que eu preciso brota árvore quando eu cavo poços. Nós queremos que a chuva caia do céu, nós queremos que as bênçãos caiam do céu, e quando nós oramos, nós dizemos assim: Deus, manda as tuas bênçãos. E nós ficamos como uma criança que aguarda a chuva pela primeira vez para tomar banho. Nós olhamos para o céu, abrimos as mãos e esperamos que o milagre caia do céu. Nós queremos que o milagre caia do céu, que as bênçãos caiam do céu como um maná. Nós escutamos testemunho de alguns irmãos dizendo assim: eu estava em casa quando de repente um caminhão de leite quebrou, e aí o caminhão de leite bateu na minha porta e disse: olha, eu quero dar esse leite todo para você. Você, glória a Deus, aleluia. Nós queremos testemunhar o milagre, dizer assim: olha, um caminhão ia passando, furou o pneu e disse: olha, eu tenho aqui 1 ano de cestas básicas, eu não tenho a quem entregar, eu quero dar a você. São bonitos esses milagres, não são bonitos, irmãos? Aleluia, mas é difícil demais. Nós queremos um milagre que ele caia. É aquele irmão que está deitado no quintal da casa dele, dizendo: Senhor, manda um malote de dinheiro. Eita Deus, manda. Se essa oração for atendida, corra e entregue o malote para a polícia, porque alguém roubando deve ter jogado para cima do muro. É melhor devolver, senão você vai ser preso também. O Deus que nós queremos é o Deus da facilidade.
É o Deus que nos dá quando queremos, como precisamos. É o Deus de um pastor que certa feita, escrevendo um de seus livros, disse que quando foi gerar o seu milagre, ele disse a forma que queria o objeto, o tamanho que queria o objeto, a cor que queria o objeto, e Deus providenciou da forma que ele pediu. O Deus que nós queremos é esse Deus, mas o Deus que nós precisamos é o Deus que manda cavar poços. Mas aonde você cava os seus poços, Deus faz jorrar água naquele lugar. Mas você tem que cavar os poços. Isaac poderia muito bem fazer, se fosse dentro de um pensamento nosso, nós poderíamos pedir a Deus fazer com que chovesse só no quintal de Isaac. E dizemos assim, um milagre só será milagre se só chover, se os filisteus passarem, olharem a cidade inteira seca e olharem e disserem assim, e aquela nuvem que está descarregando água naquela fazenda, de quem é? Ah, é da fazenda de Isaac, o crente. Mas não é assim que funciona. Deus poderia fazer? Poderia, mas não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus mandou Isaac cavar poços. E é interessante, se você olha no capítulo 26, você vai ver que Isaac cavou inúmeros poços. Ele chegava num determinado lugar, olhe para cá, ele não está numa terra fértil, ele não está numa terra próxima a rios, ele não está numa cidade próxima a um lençol freático, coisa desse sentido. Ele está numa cidade incrustada no meio de um deserto. Mas a Bíblia diz que ele cava um poço num determinado lugar, jorra água. E aí vem os seus inimigos e jogam pedra e dizem, você não vai ficar aqui. Ele sai daquele lugar, cava um poço, o que é que acontece, irmão? Jorra água, aleluia. E quantos poços ele cavasse, quantos mais Deus o abençoaria, porque Deus é o Deus que faz brotar água quando cavamos poços. É uma geração que não tem medo de cavar, é uma geração que não tem medo de ousar, é uma geração que cava no meio do deserto vales, porque ele acredita que Deus fará o impossível. Mas vivemos num período que alguns irmãos querem que Deus faça até o possível. A decisão é sua, a escolha é sua, você tem que fazer. Aí você diz assim, Senhor, eu não tenho coragem para fazer. Vai lá e faz. Senhor, vai lá e faz isso, porque eu não tenho coragem para fazer. Ei, é você quem tem que fazer. A água vai jorrar, a água vai sair. Creia nisso, diga amém. Mas você precisa cavar. No meio do vale. No meio de um vale. Abra sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 9. Segundo livro dos Reis, 3:9. Você achou? Vamos fazer uma leitura alternada. Vamos ler só, deixa o capítulo 1 Reis aberto aí no 2º Reis, perdão, no capítulo 3. Vamos ler o verso 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marchas, não havia água para o exército e para o gado que os seguiram. Pare aí, deixa a Bíblia aberta. 3 reis fazem guerra, querem fazer guerra contra Moabe. 3 reis se juntam. Vitória na certa. Se você tivesse que fazer uma aposta, você é crente, não aposta, mas se você tivesse que fazer uma aposta entre os 3 reis, 3 exércitos, contra um exército somente, contra o exército de Moabe, você sabia, batata, o exército dos 3 reis vai vencer. Era muita gente, era muito grande, era muito poderoso. Mas aí a Bíblia diz que eles escolheram um caminho, um atalho, um caminho mais rápido. Eles escolheram o deserto. E depois de 7 dias de caminhada, 7 dias de caminhada, não tinha água e o exército começou a desfalecer. Repito, é um deserto. Não é um ambiente que você anda aqui e acolá, você vê uma pocinha d'água. Não, é deserto. É deserto que você anda quilômetros e você não vê nada verde. É deserto que você anda quilômetros e não vê uma coisa viva, só areia. Olha lá para o versículo de número 16. Eles procuraram, antes de ler, eles procuraram o profeta. Eles disseram, será que não tem um profeta que nós possamos consultar? Eles têm.
tem Eliseu. Então vamos lá. Eles foram atrás de Eliseu. Versículo 16. Este lhe disse, Eliseu: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Glória a Deus, diga: oh, maravilha! É só cavar? É, beleza. Mas o exército está cansado. O exército está no meio de um deserto. O exército não tem pá, tem espada, tem lança. O exército está cansado e não confia mais nos seus reis. E o rei chega para ele, olha para cá e diz assim: ei, vamos cavar buraco aqui, porque vai encher os buracos. Mas o profeta foi mais desafiador. Ele diz: não sentireis vento, não vereis chuva. Se preparar para a chuva quando fica nublado é uma maravilha. Vamos cavar buraco. Mas o céu estava azul, sol a pino, quente. Já sentiu um calor muito forte, meu irmão? Já sentiu? Sentiu nada. Você nunca sentiu um calor de 40 graus, sentiu? Um calor de 40 graus, a única coisa que você quer encontrar é uma sombra para se apegar e se abanar. Um calor de 40 graus, você não tem ânimo para fazer absolutamente nada. E o deserto ele gira em torno de 40 a 50 graus. E você está lá, olhe para cá, com uma armadura de ferro, com um escudo na mão, com uma lança na outra mão, uma espada embanhada, com um capacete, um elmo, e você tem que cavar buraco. Você cavaria? E o profeta disse mais: não vai ter nuvem, Kelvin. Você não vai ver nuvem nenhuma. Mas a Bíblia diz que aqueles homens começaram a cavar buraco no meio dos vales. Talvez as pessoas olhassem e dissessem assim: é loucura. É loucura fazer isso. É loucura porque não chove aqui. É loucura porque não vai haver nada aqui, aleluia. Mas Deus, na maioria das vezes, nos leva a fazer essas coisas. Faça isso, é loucura, mas Deus se responsabilizará em cumprir. Deus fará com que aconteça. Se você não tem qualificação para chegar e assumir aquele emprego, Deus fará você assumir. Se você não tem condições de fazer isso, Deus fará com que aconteça. Se Deus mandou você cavar, cave! Cave! Por mais que pareça loucura, preste o concurso. Por mais que você ache que não vai conseguir, tente o emprego. Por mais que você ache que não vai conseguir, tente fazer. Se Deus está na sua frente, tudo dará certo. E Deus abençoa pessoas e não lugares. Você entende? Diga amém. Agora vá lá para o versículo de número 20. 2 Reis 3:20. Pela manhã, eita meu Deus, 16:20, estou voando, irmão. Isso, 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham o quê? Eis que vinham o quê? As águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu da água. Eu fiquei curioso aqui. A Bíblia ela não diz o que aconteceu. Então eu fui atrás de alguns, eu pesquisei alguns historiadores daquela época, historiadores como Flávio Josefo, e ele diz algo interessante. Ele diz que ao lado do vale de Edom havia um outro vale. E veio uma chuva torrencial sobre o vale vizinho. A chuva foi tão intensa, a chuva foi tão forte, que a água escorreu do vale e inundou o vale de Edom. Quando a água passou e foi embora, a água passou e foi embora. Você entende? Amém? As covas estavam cavadas, as covas foram cheias de água, aleluia. Não se formou vento, não choveu naquele lugar, e Deus encheu aquele lugar de água. Agora você tem que cavar.
Porque o Deus que nós criamos, o Deus que o homem criou, o Deus da prosperidade é aquele que faz cair chuva do céu. O Deus que precisamos faz a água brotar, mesmo que você não veja a nuvem, mesmo que não venha a chuva, a água virá para saciar a sua sede. Deus te desafia a crer a sua palavra. Deus te desafia a ousar mediante a sua palavra. Não é na palavra do pastor, não é na palavra de obreiro nenhum, é na sua palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Agora é necessário crer, é necessário cavar, é necessário esperar que Deus fará alguma coisa, e Ele fará algo no meio do seu vale. Você entende isso, meu irmão? Diga amém. Ele não faz do seu jeito, Ele não faz do jeito que você quer, mas Ele fará do jeito que você precisa. O Deus que eu quero me dá bênção caindo do céu. O Deus que eu preciso me faz correr atrás e cavar poços para que a bênção chegue até mim. O Deus que eu quero me dá uma boa vida. O Deus que eu preciso me oferece a eternidade. O Deus que eu quero é o Deus que me dá carro novo todo ano, para mostrar ao meu inimigo que eu posso mais do que ele. O Deus que eu quero é aquele que me dá casa boa, é aquele que me dá para comer o que eu quero, é aquele que me dá tudo que de mão beijada. Esse é o Deus que eu quero. Deus me deu isso. O Deus que eu preciso se preocupa com o nosso bem-estar, mas nos oferece a eternidade. Glória, glória, glória a Deus. E aí nós temos que tirar os nossos olhos daquilo que hoje muitas de nós preenche a nossa vida. O que eu quero para a minha vida. Se você parar numa entrevista de emprego e perguntarem a você, o que você quer para a sua vida? Você vai dizer muitas coisas. Você vai dizer que quer educar os seus filhos. Você vai dizer que quer que seus filhos cresçam, casem, tenham uma boa vida. Você vai dizer que quer dar uma boa faculdade aos seus filhos, quer dar uma boa vida, quem não quer? Você vai dizer que quer envelhecer bem, quer ficar bem até os últimos dias. Você vai dizer que não quer ficar sozinho, porque a solidão é um dos medos que assola o coração de muitas pessoas. Mas se você prestou atenção em todas as coisas que eu falei até agora, todas elas dizem respeito à vida terrena. Porque na maioria das vezes nos concentramos mais do que nós vivemos aqui, do que Deus tem preparado para nós. Alguns acham que dinheiro e riqueza trará tudo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo de número 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Meu irmão, olhe para cá, imagine que você tem, irmão, uma única oportunidade de estar diante do Filho de Deus. Eu não estou falando espiritualmente nós estamos sempre diante do Senhor, diga amém. Eu estou falando fisicamente. A você é dado esse privilégio, o Deus encarnado está diante de você, e você tem a possibilidade de lhe fazer um único pedido. Qual pedido você faria? Sabe qual foi o pedido que esse homem fez? Mestre, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Não julgue esse homem, não jogue pedras nele. Alguns de nós talvez fizessem a mesma coisa, porque ele estava tão focado, tão objetivado por coisas terrenas, que a vida passou e ele não percebeu. O Deus que eu quero me dá uma vida boa aqui nessa vida. O Deus que eu preciso, aleluia, levará minha alma para a eternidade.
E é interessante perceber quando o Apocalipse e João, ele diz que as ruas são de ouro, que os muros são de ouro e de cristal, são pedras preciosas. Aí você se imagina andando em ruas de ouro, e talvez isso não seja literal, ruas literalmente. Se for, melhor ainda, nós vamos andar em calçamentos de ouro, e eu duvido que sejam como os calçamentos daqui, que acabam com os nossos carros e com os amortecedores. Agora, no momento imagine que seja num sentido figurado. Imagine que essas ruas de ouro são para mostrar para nós que nós pisaremos naquilo que os homens hoje mais valorizam. Nós pisaremos porque para nós não terá valor nenhum, porque a coisa mais importante da nossa vida é andar com Deus. Não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza, não tem casa, nada substitui o andar com Deus. Esse é o Deus que eu preciso, e eu não preciso dele para me dar bens. Eu não preciso dele para me dar heranças. Eu não preciso dele para me dar riquezas, porque minha maior riqueza é andar ao lado dele. Porque ao lado dele, no meio do deserto, o pão será multiplicado. Porque ao lado dele, o mal se torna bem. Porque ao lado dele, o mar se abre, e se não abrir, eu caminho por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa onde eu esteja, desde que Deus esteja comigo. Você crê nisso? Diga amém, meu irmão. Versículo de número 13 do capítulo de Lucas, 19. E aí, por causa desse homem, escute, Jesus começa a contar uma parábola. Jesus começa a lhe ensinar por uma parábola, falando a respeito da avareza. E ele fala de um homem, e o homem, olhe para cá, e o homem é um homem rico. E é um homem que, por ser rico, ele consegue fazer uma grande plantação, ele é abençoado, ele prospera, e ele diz: olha, imagine você dizendo isso. Rapaz, eu tenho tanta coisa que eu não tenho onde colocar. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho banco onde colocar. Já pensou você dizendo isso, irmão? Quem quer dizer isso? Você quer sim. Conversa que você não quer dizer isso. Ele disse: eu não tenho onde botar as sementes. Aí ele teve uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os celeiros. Vou fazer celeiros ainda maiores. E esses celeiros ainda maiores, olhe para cá, foram cheios. Versículo 20. Versículo 19 em diante, ele diz, versículo 19 primeiro, ele diz: então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Olha, eu estou rico, não preciso de mais nada, estou rico. Eu vou precisar de quê? Agora é só descansar e viver o resto da vida. Versículo 20, Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Nós olhamos horizontalmente, nós tentamos observar, ver o fim do nosso horizonte lá na frente. Quando eu estiver mais velho, como vai ser? E se você não chegar à velhice? Daqui a 50 anos, eu espero estar assim, assim e assim. E se não chegar aos 50 anos? Deixa eu parafrasear o que Deus na parábola disse àquele homem: louco, se hoje Deus pedir a tua alma, o que é que tu tens? Estás preparado? É isso que ele faz a pergunta. Se hoje, se o teu encontro com Deus tivesse sido marcado para hoje, o que teria para você? Porque se o Deus que você quer é o Deus que te dá uma vida boa, você esquece do Deus que você precisa, que todos os dias te oferece a eternidade. Ló desejou as campinas.
Ló olhou, viu as campinas de Sodoma e disse: olha, esse é o lugar, isso é o jardim de Deus, eu vou morar ali. Mas a Bíblia diz que poucos anos depois veio tragédia e desgraça sobre aquele lugar. Abraão não desejou Sodoma, Abraão desejou andar com Deus. E o mais terrível deserto, com Deus, jorra a água da pedra. Aleluia! Louvado seja Deus. Olhe para o que Deus quer te dar. Paulo diz: olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O Deus que você quer não é o Deus que você precisa. Chegamos a essa conclusão. Posso ouvir um amém? Ele vai além da sua visão limitada. Ele vai além do que você acha ser bom para você. O que você acha ser bom para você hoje, talvez para ele não seja. Então ele levará você para onde ele quer. O Deus que você precisa quer dar descanso para a sua alma. O Deus que você precisa quer assumir a direção da sua vida. O Deus que você precisa diz a você nessa noite: pare, aquiete-se, me entregue o controle da sua vida. A quem você vai escolher? O Deus que você precisa ou o Deus que você quer? O Deus que você quer te dará satisfações momentâneas. O Deus que você precisa te dará a vida eterna. Arabacantarabas. Oh Deus de milagres e de poder. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Ah, Senhor, Deus de eterna graça e misericórdia, Tu és o meu Senhor, o Senhor da nossa existência. Pai Santo, queremos pedir humildemente que a Tua palavra seja, ó Deus, espada afiada nesta noite, espada cortante que vá até a junta das medulas, que vá até a divisão da alma e do espírito. Vai nesse momento com que essa palavra produza no coração dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, um efeito criador, não devastador. Que venha, Senhor, destruir os conceitos humanos, que venha destruir o relativismo, que venha destruir as vontades próprias, para que a nossa natureza seja morta, para que a Tua vontade prevaleça. Não queremos o Deus que criamos, queremos o Deus que precisamos, o Deus real, o Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus zeloso, Senhor dos senhores, general de guerra. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que no meio do deserto faz brotar água, um Deus que faz jorrar água onde for, onde eu cavar, aonde eu for, a Tua bênção estará comigo. Se por acaso tem alguém no nosso meio, curve sua cabeça, fique com seus olhos fechados, que deseja entregar-se a Cristo. Se tem alguém que chegou depois da apresentação dos visitantes e deseja se render a Jesus, aí onde você está, você vai levantar uma de suas mãos, nós vamos orar por você.